7 de dezembro de 1941. O ataque surpresa japonês a Pearl Harbor é um dos eventos mais dramáticos da Segunda Guerra Mundial. O ataque a Pearl Harbor foi um sucesso inicial para o Japão, pois a Marinha Imperial Japonesa conseguiu infligir grandes danos à frota do Pacífico dos Estados Unidos, especialmente nos couraçados e aviões. Isso proporcionou ao Japão uma vantagem temporária no Oceano Pacífico, eliminando uma ameaça significativa e permitindo a expansão em direção a territórios ricos em recursos. Por outro lado, foi um fracasso estratégico, pois o ataque falhou em destruir os alvos mais críticos a longo prazo: os porta-aviões americanos e as instalações de reparo e depósitos de combustível. Além disso, a magnitude do ataque uniu a opinião pública americana, levando os Estados Unidos a uma mobilização total para a guerra, o que culminou na eventual derrota do Japão. Nagumo foi criticado por não lançar uma terceira onda de ataques em Pearl Harbor. Muitos acreditam que uma terceira investida poderia ter destruído completamente as instalações de reparo, os depósitos de combustível e outros alvos estratégicos que foram deixados intactos, comprometendo ainda mais a capacidade dos Estados Unidos de responder rapidamente. No entanto, enquanto alguns o criticam por perder uma oportunidade, outros entendem sua decisão como cautelosa e prudente dadas as circunstâncias. Vamos voltar um pouco para entender o cenário que levou ao ataque a Pearl Harbor. Desde a década de 1930, o Japão expandia suas ambições imperialistas por toda a Ásia e o Pacífico. Com recursos naturais limitados e um apetite cada vez maior por territórios ricos em petróleo e matérias-primas, o Japão buscava consolidar seu poder na região. Os Estados Unidos, que se opuseram à expansão japonesa, especialmente depois que o Japão ocupou a Indochina francesa, em 1940, implementaram sanções econômicas severas, restringindo o acesso japonês ao petróleo, um recurso vital para sustentar a máquina de guerra japonesa. O ataque a Pearl Harbor não foi uma decisão unânime dentro da Marinha Imperial Japonesa. Na verdade, havia bastante controvérsia e resistência sobre a operação. Muitos oficiais tinham dúvidas sobre o plano de atacar os Estados Unidos, especialmente porque eles sabiam que a economia americana era muito superior à japonesa e que, em uma guerra prolongada, o Japão seria derrotado. O almirante Isoroku Yamamoto estava nesse grupo. Ele acreditava que se o Japão fosse para a guerra contra os Estados Unidos, era essencial desferir um golpe devastador desde o início, visando incapacitar a frota do Pacífico. Ele esperava que isso desse ao Japão tempo suficiente para consolidar suas conquistas no Pacífico e talvez forçar uma negociação favorável. Outros oficiais argumentavam que o Japão deveria concentrar seus esforços em expandir suas forças no Sudeste Asiático para garantir recursos essenciais, como petróleo. O ataque ficaria a cargo de uma das mais poderosas forças navais já reunidas pelo Japão, a Kido Butai, uma frota de 6 porta-aviões com centenas de aeronaves e escoltas que navegaria em silêncio até Pearl Harbor. Finalmente, na madrugada de 7 de dezembro de 1941, o plano entrou em ação. A força de ataque de Pearl Harbor da Marinha Japonesa consistia em cerca de 67 navios, 6 deles porta-aviões. A maioria deles estava posicionada a mais de 320 quilômetros ao norte de Oahu durante o ataque. Por volta das 6h10 da manhã, a primeira onda de 183 aviões japoneses decolou dos porta-aviões e se dirigiu à base americana de Pearl Harbor. Às 7h55, as aeronaves atacaram com uma precisão devastadora, focando principalmente nos couraçados americanos. Em minutos, o Arizona, o Oklahoma e várias outras embarcações estavam em chamas ou afundando. Os aeródromos americanos também foram atingidos, dificultando uma reação rápida da Força Aérea dos Estados Unidos. Às 8h54, veio a segunda onda, composta por 171 aviões. Essa etapa complementou o trabalho da primeira, atacando embarcações menores, aeródromos e outras instalações. Juntas, as duas ondas de ataque foram impressionantemente eficazes. 8 couraçados americanos estavam fora de combate, juntamente com centenas de aviões destruídos ou danificados em solo. Em termos imediatos, a Marinha dos Estados Unidos sofria um golpe profundo. Mas, mesmo após tamanha destruição, a base ainda mantinha estruturas essenciais intactas. Depósitos de combustível, estaleiros de reparo e a base de submarinos
estavam praticamente intocados. A lógica militar sugeria que uma terceira onda poderia destruir esses alvos críticos e dificultar ainda mais a recuperação americana. Contudo, Nagumo, o almirante encarregado do ataque, hesitou e tomou a difícil decisão de recuar. A decisão de Nagumo de não lançar uma terceira onda foi criticada, e foram baseadas em algumas considerações. Primeiro, ele sabia que, após 2 ondas de ataque, as defesas americanas estariam em alerta total. A segunda onda de ataque a Pearl Harbor resultou em perdas consideravelmente maiores para os japoneses em comparação com a primeira. Esse aumento nas baixas ocorreu principalmente porque, ao final da primeira onda, as defesas americanas estavam parcialmente organizadas e os antiaéreos em terra já tinham sido ativados, o que tornou a aproximação e os ataques das aeronaves japonesas mais arriscados. Qualquer nova incursão seria mais arriscada, pois as tropas americanas já estariam esperando um próximo ataque e poderiam usar toda a sua capacidade defensiva restante. Na segunda onda, os japoneses perderam mais aeronaves devido ao fogo antiaéreo. No total, os japoneses perderam 29 aeronaves, com a maioria dessas perdas ocorrendo na segunda onda. Outras 74 aeronaves foram danificadas em diferentes graus. Outro fator crucial era a localização desconhecida dos porta-aviões americanos. Os 3 principais porta-aviões do Pacífico, o USS Lexington, o USS Enterprise e o USS Saratoga, não estavam em Pearl Harbor no momento do ataque. A ausência desses alvos de alto valor preocupava Nagumo, pois um contra-ataque americano, mesmo improvável naquele momento, poderia ocorrer a qualquer instante. No dia do ataque a Pearl Harbor, os 3 porta-aviões da Frota do Pacífico dos Estados Unidos estavam todos fora do porto, o que os poupou de danos. USS Enterprise, CV-6, estava retornando para Pearl Harbor após entregar caças à ilha Wake. Devido ao mau tempo, sua chegada foi atrasada, e ele só entrou em Pearl Harbor após o ataque. USS Lexington, CV-2, estava em missão para entregar aeronaves à ilha Midway, acompanhado por uma força-tarefa de cruzadores e destroyers. USS Saratoga, CV-3, estava em San Diego, após ter passado por uma reforma nos Puget Sound Navy Yard, Bremerton, Washington. Além disso, uma terceira onda significaria um tempo adicional na área, que aumentava as chances de os submarinos americanos rastrearem e atacarem a frota japonesa. Os submarinos, ao serem alertados do ataque, estariam em posição de patrulhar e interceptar a frota japonesa, que poderia ser forçada a permanecer mais previsível em sua navegação durante a recuperação das aeronaves. Além disso, o lançamento de uma terceira onda não apenas tomaria tempo, mas poderia acabar se aproximando das horas do entardecer. Naquele período, os porta-aviões não podiam lançar e recuperar aeronaves simultaneamente. Suas operações de decolagem e pouso precisavam ser feitas em fases separadas. Isso significa que, após lançar as 2 primeiras ondas de ataque, a frota japonesa precisaria recuperar as aeronaves, reabastecer, armar e lançar uma terceira onda. Essa logística exigiria um tempo significativo, e uma terceira onda apressada provavelmente teria que ser lançada com um número limitado de aviões prontos, pois nem todas as aeronaves poderiam ser reabastecidas e preparadas a tempo, além de outras estarem sem condições de voo. A primeira e a segunda ondas de ataque já haviam sofrido perdas consideráveis, com algumas aeronaves danificadas e outras abatidas pelo fogo antiaéreo. Isso reduziria o número total de aviões prontos para um terceiro ataque. Os pilotos japoneses poderiam ter dificuldade em retornar à frota no escurecer e havia um risco real de que as aeronaves ficassem sem combustível, a chamada pane seca, caso fossem forçadas a aguardar ou encontrar a frota no escuro, aumentando ainda mais o risco da operação. Na Batalha do Mar das Filipinas, conhecida como a Great Marianas Turkey Shoot, mostrou claramente os desafios e os perigos de operações noturnas, mesmo para as forças americanas que já tinham experiência em combate no Pacífico. Durante a noite de 20 de junho de 1944, após um dia de combate intenso, a aviação embarcada americana ainda estava no ar e precisava retornar aos porta-aviões. O retorno foi complicado pelo anoitecer, e muitos aviões estavam com pouco combustível, sendo que muitos tiveram que fazer pousos forçados no mar, resultando em perdas de aeronaves e tripulações. Outro elemento a ser considerado foi o risco logístico para a frota, que operava no limite de seus recursos,
especialmente em combustível, tanto para os navios e aviões, além de munições. Prolongar a operação aumentaria o consumo de combustível e diminuiria as reservas para um possível combate de emergência ou para a viagem de retorno, colocando a frota em uma situação logística mais precária. Por outro lado, os argumentos a favor do ataque a Pearl Harbor giravam em torno de uma estratégia de golpe decisivo para enfraquecer os Estados Unidos e dar ao Japão uma posição dominante no Pacífico. Enfraquecer a frota americana, o Japão poderia estabelecer uma vantagem estratégica inicial, retardando a resposta americana e ganhando tempo. Esse tempo ajudaria a consolidar suas conquistas no Sudeste Asiático e no Pacífico. A ideia era estabelecer uma zona de defesa fortemente guarnecida, forçando os Estados Unidos a uma negociação de paz. O Japão sofria com a falta de petróleo, borracha e outros recursos naturais que estavam disponíveis nas colônias europeias e nas Índias Orientais holandesas. Controlar territórios ricos em recursos e neutralizar a frota do Pacífico eram vistos como cruciais para garantir a autossuficiência. Os estrategistas japoneses viam a possibilidade de um golpe rápido e devastador como a única maneira de igualar a disparidade de forças. O Japão esperava causar um impacto psicológico forte, abalando a confiança americana. Acreditava-se que o impacto do ataque em Pearl Harbor atrasaria a mobilização americana no Pacífico. Sem uma presença forte, as forças americanas precisariam de mais tempo para deslocar novos navios e aviões para a região. E assim, o mito de uma terceira onda como solução perfeita para a vitória japonesa sobre Pearl Harbor ganhou espaço. Mas com o passar do tempo, historiadores começaram a questionar se realmente ela teria mudado tanto assim o curso da guerra. Mesmo que depósitos de combustível e estaleiros tivessem sido destruídos, o poderio econômico e industrial americano era incomparável. Os Estados Unidos já estavam preparados para mobilizar sua economia e transformar suas fábricas em verdadeiras linhas de produção de guerra. Os Estados Unidos conseguiram restaurar uma força considerável, compensando as perdas iniciais com a entrada de novos encouraçados e porta-aviões em 1942 e 1943. Assim, enquanto o ataque foi um sucesso tático imediato, mas no longo prazo, o ataque acabou sendo um erro estratégico, pois levou à mobilização completa dos Estados Unidos e, eventualmente, ao domínio americano no Pacífico. No final, a decisão de Nagumo foi, sem dúvida, uma das mais difíceis de toda a guerra. Ele precisava pesar os riscos de expor sua frota a um contra-ataque e de prolongar sua permanência em uma área potencialmente perigosa contra a possibilidade de completar a destruição. Em retrospectiva, é fácil dizer que ele deveria ter lançado a terceira onda, mas a análise em retrospectiva tem o benefício do conhecimento dos desdobramentos da guerra. Nagumo não leu os inúmeros livros e viu os incontáveis documentários disponíveis atualmente. Ao longo do tempo, a ideia de que uma terceira onda teria mudado tudo tornou-se mais um mito militar do que uma realidade. A vitória americana no Pacífico foi moldada por fatores muito maiores, como o poder industrial, tecnológico e o planejamento estratégico americano. Então, você acha que Nagumo tomou a decisão certa? A terceira onda teria realmente mudado o curso da guerra? Ou essa ideia é apenas um mito conveniente, um "e se", que nunca teria ocorrido na prática? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais histórias intrigantes da Segunda Guerra Mundial.